Estamos de volta com o Falando Nisso nessa terça-feira, 1º de janeiro do ano de 2013, batendo um papo aqui com a doutora Mônica Porto, advogada, sobre o direito imobiliário. Sabe aquele sonho da casa própria? Você vai realizar esse ano, se Deus quiser, mas cuidado para não cair roubada. De repente você compra uma coisa e não entregam, vem com vícios, vem com defeito, ela está aqui para te orientar. Bom, começou o ano, mas começou também aquela parceria do Falando Nisso e a Marabras, que estão sorteando agora em janeiro, agora no mês de janeiro, uma área de serviço completa para você. E para participar é muito fácil. Você vai ligar 9711-1313, digitar a opção 1 para Falando Nisso, depois 1 novamente para concursos e responder. Olha que pergunta fácil. O que você mais gosta de fazer nas férias? A resposta mais criativa leva uma área de serviço completa da Marabras. Participe e boa sorte para você. Lojas Marabras, preço menor, ninguém faz. Vale lembrar que no nosso Facebook também está lá a fotinho da área de serviço. Vamos voltar a falar com a doutora Mônica aqui. Já tem um Ligue Band, né, Pedrão? Solta aí. Antes do vencimento do contrato, o aluguel pode ser reajustado? Antes do vencimento do contrato, é isso? Pode ser reajustado? Bom, antes do contrato de locação, ele pode, as partes elas podem rever o valor do aluguel a qualquer momento, de forma amigável. Agora, se não houver um acordo entre o locador e o locatário, aí o locador tem que esperar 3 anos para pedir, aí ele tem que pedir judicialmente uma renovação uma revisão desse aluguel. Por quê? Porque às vezes fica um pouco defasado em relação ao valor de mercado, aí ele pode fazer isso. Mas antes na vigência do contrato, ele não pode mudar o valor do aluguel por a bel prazer, assim, não. Eu quero aumentar porque está defasado, isso não pode. Agora, Mônica, o que a gente vê muito, principalmente nesses imóveis que estão sendo lançados, prédios, etc e tal, panfletos, né, com a propaganda. Tudo que tem lá tem que ser cumprido? Por exemplo, financiamento pela Caixa Econômica Federal. Aí você chega lá, você compra e ele não tem o habite. Não Solange, pode tirar o financiamento. É importantíssimo esses folhetos. Esses folhetos, eles fazem parte do contrato, na verdade. Então, as informações que estão no folheto de propaganda, eles devem ser cumpridos pelo vendedor. Então, prazo, tamanho, qualquer característica que esteja naquele panfleto, ele corresponde a um contrato. Então é bom a pessoa guardar aquilo, sim. Para poder guardar direitinho no contrato, caso haja alguma coisa. Sim, é bom guardar. Ok, então, vamos lá que tem mais um Ligue Band. Pedro Mariano, vamos soltar. Oi, boa tarde. Eu queria saber o que é a vistoria inicial e a vistoria final. Para que elas servem? Obrigada. Vistoria inicial e vistoria final. Isso, nós temos 2 situações. Na situação da locação, o que primeiro é feita uma vistoria inicial antes do locatário entrar no imóvel. Para quê? Para ver como é que está a situação daquele imóvel. E quando o locatário vai entregar o imóvel para o locador, é feita uma outra vistoria, que é a vistoria final, para ver em que situação o locatário está devolvendo o imóvel. Ele deve devolver na mesma situação em que ele encontrou. Uhum. É óbvio que com o decorrer do tempo, alguma coisa pode se deteriorar. Mas não pode estar faltando nada, pintura, maçaneta, então tudo isso está na vistoria inicial. Na final, tem que estar tudo lá bonitinho também. E se tiver algum benefício dentro do imóvel? Aquele que está saindo, sai ganhando ou não? Acaba saindo, aquelas benfeitorias lá que, né, as coisas acessórias que a pessoa acaba colocando lá, ela acaba perdendo. Tá, e é muito difícil, por exemplo, vamos lá, eu aluguei um apartamento. Na hora que entregaram esse apartamento, foi completamente destruído. Quer dizer, não está na mesma condição que a pessoa alugou inicialmente. Eu tenho como reparar esses danos? Eu tenho como exigir dessa pessoa que repare esses danos? Tem. Aí, o locatário tem que indenizar o locador pelas coisas pelos danos no que imóvel. Ele provocou. Ok. Pedro Mariano, vamos lá que tem mais um Ligue Band aí. Oi, eu comprei um apartamento na planta e prometeram entregar em janeiro de 2012 e até agora não entregaram. Então eu tive que alugar um outro, já que o que eu morava eu precisei entregar, né? Quais que são os meus direitos? O que eu posso fazer? Olha, aquilo que a gente falou no começo, né? Ele comprou um apartamento em janeiro do ano passado, ou seja, há 1 ano prometeram entregar. Ele teve que entregar aquele que ele morava e alugar um outro enquanto espera esse daí. Esse aluguel
Solange, essa acho que é assim, uma das piores situações, porque a pessoa, geralmente, ela está ainda pagando até uma prestação desse imóvel, porque é geralmente financiado, aí paga a prestação e ainda paga um aluguel, porque por causa do atraso da construtora. Então, nesse caso, ele pode pedir a rescisão do contrato e pedir todo o dinheiro de volta que ele já pagou, e além disso, ele pode pedir também indenização pelos esses aluguéis que ele está sendo obrigado a pagar em virtude do atraso da entrega. Ou seja, ele desfaz esse contrato. Se ele quiser, ele pode desfazer. Senão, ele pode até manter o contrato e apenas pedir uma indenização, que é, na verdade, a restituição desse aluguel que ele está sendo obrigado a pagar. Ele tem como bloquear as prestações do apartamento que ele comprou enquanto não for entregue? Ele pode fazer isso na justiça, mas aí é bom que ele faça, aliás, é necessário que ele faça isso na justiça para ele não ficar inadimplente, não ficar numa situação complicada. Então ele entra na justiça, ele paga ou ele suspende esse pagamento, ou ele paga em juízo para não precisar pagar para a construtora, porque ele não sabe nem se vai ter o bem, então não faz sentido ele pagando para depois ter que se ressarcir, né? Pois é, você falou uma coisa interessante. A gente já viu aqui na cidade, em São José dos Campos, né, uma construtora que não existe mais, que ela construiu um prédio de apartamentos, as pessoas compraram e o prédio não foi entregue, né? Quer dizer, vazou da cidade, sumiu da cidade. O que a pessoa faz numa situação dessa? A única saída é realmente uma ação judicial para rever os prejuízos, né? O que ela pagou e tentar receber de volta, porque se não existe o imóvel, então não tem como você obrigar a construtora a te dar aquele imóvel. Não foi construído, então a única saída realmente é recuperar o que ele pagou. E aí ele tem direito de receber tudo de volta. Fora, Solange, indenizações até num caso como esse, até de dano moral. Olha só, então por isso que é interessante, quando a gente fala às vezes de médico, de advogado, de tudo, né, até de jornalista, é bem interessante você saber com quem você está lidando. No caso da compra de um apartamento, tem como o comprador, o futuro comprador, verificar a idoneidade aí da empresa? Tem. Como é que ele faz isso? Tem sim. Em primeiro lugar, conhecer realmente de quem você está comprando. Então, hoje nós temos aí um acesso muito fácil pela internet, até órgãos de defesa do consumidor, como o PROCON. O PROCON, ele tem uma lista daquelas empresas que recebem muitas reclamações. Então, aquela empresa, você já vai ficar com o pé atrás. Então, é bom sempre fazer uma pesquisa em relação ao vendedor, aquela pessoa que está te vendendo o imóvel. Se realmente ela é uma empresa que costuma cumprir com seus contratos, com os seus prazos. Outra coisa muito importante é em relação ao imóvel, que pouca gente acaba fazendo. Se você está comprando um imóvel, ele tem um registro no cartório de registro de imóveis, ele tem uma matrícula. Nessa matrícula é que você vai ver se aquele imóvel está apto para venda, se está tudo em ordem, se não tem dívida, porque às vezes você compra um imóvel que está cheio de dívida, tem dívida de condomínio, então tudo isso você deve verificar. Então a primeira coisa é ir no cartório de registro de imóveis e ver se aquela incorporação, aquele empreendimento está registrado, se tem habite-se, como você bem falou, que às vezes a pessoa compra não tem habite-se, não tem registro daquela incorporação. Então são coisas assim básicas. A primeira coisa, fazer a pesquisa para ver se aquele imóvel está em ordem. Olha só, o sonho não pode virar pesadelo, né? Bom, tem muito mais Ligue Band, já a gente está de volta nesse 1º de janeiro do ano de 2013 com a doutora Mônica Porto, nos orientando aí sobre o sonho da casa própria. Fica aí que a gente volta já. Um beijo e um abraço para todo mundo de Ubatuba. Change